Yeah. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta aqui no nosso canal. E como havia prometido no vídeo de apresentação, hoje a gente vai trazer um assunto aqui que talvez foi o maior incentivador desse canal, né? Que mais motivou a abertura desse espaço, que é o nosso poder judiciário. E não poderia ser diferente, né? Como advogado, eh, trazer aqui o nosso poder judiciário, que está tão em evidência, né? Embora o que mais se fala seja das nossas cortes superiores, mas acho que eu, como advogado e atuando mais nas instâncias inferiores, acho que o problema maior está aqui embaixo. Eu vejo as notícias sobre o STF, STJ, enfim, mas eu acho que o problema não começa, não está só lá em cima. Acho que aqui embaixo, aqui nas instâncias inferiores, o negócio também não está fácil. Estou trazendo aqui um vídeo. Vou, primeiramente, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, né, como tudo começou, e depois vou trazer alguns vídeos, algumas notícias que me incomodam muito, né? E por fim, eu vou falar sobre a Ordem dos Advogados, que, na minha opinião, é mais um cabide político do que outra coisa. Bom, pessoal, eu me formei em 2003, né, na Universidade Bandeirantes, e demorei mais ou menos uns 6 e 7 anos para até tirar minha ordem, porque eu trabalhava na Secretaria da Fazenda e eu não podia, né, ser advogado e trabalhar no órgão público. Isso aí está no estatuto, está na lei, enfim, isso aí também não é tão necessário. Então, depois de 7 anos trabalhando, né, com execuções fiscais, né, onde eu tive acesso aos processos, conheci na prática o sistema, porque na faculdade, é claro, você faz petições, você faz, participa de audiências, enfim, mas somente quando você sai mesmo que você vai para a prática, né? E lá na Secretaria da Fazenda, que eu tive acesso mesmo ao processo, conheci todo o sistema, fazia carga de processo, enfim, tudo aquilo que o estagiário fazia, né? E, e aprendi muito, até que eu senti que era o momento de eu, né, mudar, né, de áreas. Foi quando eu estudei, né, passei na ordem, tirei minha ordem e primeiramente fui trabalhar no escritório de uma pessoa que é muito importante, na minha vida, quando se fala na minha carreira, né, que é a mãe de um amigo de infância, Dona Zília, que foi minha mentora, que não só aprendi sobre processo, enfim, trouxe mais bagagem no sentido de sistema, de processo, peticionamento, teses jurídicas, enfim, tudo aquilo que eu já tinha aprendido na secretaria, eu aprimorei, mas o principal, que eu acho que é um dos pontos mais relevantes, e eu acho que muitos colegas meus não, não levam muito isso em consideração, que é o seu convívio com o seu cliente. Em saber que é uma pessoa ali que está aflita, que está precisando da sua ajuda. Então, minha mentora me ensinou a saber e me trouxe outros aspectos eh, de lidar, né, com o cliente, saber entender o problema dele e principalmente falar com ele de uma forma, uma linguagem objetiva e clara. Porque, pessoal, é chato, né? Às vezes a pessoa entra no escritório, te faz uma consulta e sai de lá interpelado pelos amigos, pelos parentes. Ah, e aí, o que que o advogado falou? Ah, ele falou isso e aquilo, mas eu não entendi muito. Então, eles entram
sai do escritório com mais dúvidas do que entrou, né? E para mim isso aí é inadmissível, né? Não concordo. Acho que a gente tinha que se preocupar mais com isso como advogado. Então, essa mentora me ensinou muito, trouxe isso, além de, eu lembro que ela me falava que advogado, para ser bom, tem que gastar muita sola de sapato, né? Então, eu fui atrás disso e graças a Deus cheguei aonde estou. Depois disso, eu fui conhecer uma pessoa também, muito importante, que trouxe para mim conhecimento, né? Que era esse é, eu posso falar o nome dele tranquilamente, o seu Renato Nalim, que foi um amigo, muito um amigo mesmo, e me ajudou muito. Ele não era advogado, né? Ele tinha uma consultoria, né? De que prestava serviço para empresas, e lá eu fui com ele, aprendi a participar de reuniões, né? Com donos de empresas, enfim, aprendi mais esse lado, né? Empresarial e comercial da coisa. E também foi muito importante, mas como é o destino da vida, ele quis seguir outro caminho e eu também achei que era o momento de eu ter meu próprio espaço, meu próprio escritório. Então, eu voltei para casa, né, entre aspas, e tinha um espaço em casa que eu não utilizava e lá resolvi montar meu escritório. Claro, cheio de dúvidas, temendo muito, até porque eu tinha uma família para sustentar, né, tinha filhos para criar. Sinceramente eu achei que não sei se ia conseguir, né, dar certo, né? Se ia conseguir, era um lugar pequeno, simples, né? Como eu disse, que eu procurei deixar o mais simples possível para que a pessoa se sentisse confortável, né? Porque, de novo, eu acho complicado a pessoa entrar no seu escritório e se sentir inibida, né? Por artigos de luxo, toda aquela pompa e não se sentir confortável, que é o mais importante, porque se você não tiver essa relação e não deixar seu cliente confortável, com certeza você não vai entender o problema dele e ele não vai entender o que você está falando e, enfim, vai sair de lá pior do que entrou. Então era um lugar simples, mas que, graças a Deus, até hoje, claro que hoje eu não estou mais em São Paulo, mudei de São Paulo e hoje com o avanço da tecnologia, praticamente eu não faço atendimento pessoalmente, mas pela internet, né, pelo WhatsApp. Foi bastante sacrifício, com muita luta que eu consegui, né? Eu me sinto vitorioso por isso, porque não é fácil um advogado sozinho, desconhecido, em um lugar afastado, conseguir alcançar o que eu consegui. Claro, perder, ganhar processo, isso faz parte. Isso faz parte. Não existe advogado que ganha todos os processos, não existe advogado que só perca os processos, né? Então, então eu me sinto vitorioso porque eu consegui, né? Tenho minha carteira de clientes, graças a Deus. Nunca tive um ou dois, sim, contratempos com clientes, mas nada que me afetasse, nada que pudesse ser algo assim que manchasse o meu nome como advogado. Bom, pessoal, e dentro disso, então comecei a advogar, tive algumas vitórias, algumas perdas, mas não no sentido de perder o processo, mas do jeito que foi, entendeu? Mas antes disso, eu quero te trazer aqui, quando eu falei para vocês sobre a essência, né, do Poder Judiciário, que para mim, quando a gente fala em Poder Judiciário, a gente fala da figura do juiz, né, desembargador, enfim, ministro, mas uma linguagem mais simples é o juiz, que para mim, hoje em dia, perdeu totalmente a essência, né, da imparcialidade e de autoridade. E para mostrar isso, primeiro eu quero trazer aqui um vídeo. E aí depois desse vídeo, acho que não é um vídeo novo, muitas pessoas já viram. Quem não viu vai ter a oportunidade de saber. E que para mim, gente, é inexplicável isso. Veja só.
acho que vocês já sabem, né? Quem já acompanha esse vídeo já sabe o conteúdo, o que quer dizer. Quem não viu, eu vou explicar rapidamente. Essa aí é uma juíza, né, da esfera penal, e ali ela estava falando com uma pessoa que era, né, acusada de homicídio. Veja, gente, é inacreditável, né, que o juiz tem essa liberdade, né, essa, essa forma, né, meio que assim, muito à vontade de estar falando com uma pessoa perigosa, né? Então, eu acho que é isso. Esse vídeo eu acho que resume bem aquilo que eu venho defendendo há muito tempo. Nosso Poder Judiciário perdeu totalmente sua essência. Eu acho que isso não tem cabimento, né? É, jamais um juiz nos tempos antigos, né? Porque antigamente a gente via o juiz como autoridade, né? Ó, ali vai o juiz fulano de tal, e a gente olhava, né? E então tinha aquele respeito, aquele meio que aquele pavor, né? De uma autoridade, uma imparcialidade. E essa juíza, infelizmente, me mostrou totalmente o contrário, né? Que ela me mostrou não foi imparcial, né? Uma intimidade extremamente fora do comum com, com, com uma das partes. Aliás, nunca vi, para mim, trabalhista, civil, mesmo penal, nunca vi um juiz assim tão à vontade com uma parte, né? E até se eu estivesse uma audiência e a juíza se comportasse dessa maneira, eu ia falar, Celesco, né? É, pela ordem. Me pareceu aqui que estamos diretamente no caso de suspeição, né? Uma amizade aqui entre o colega e a Vossa Excelência aqui, que me parece que não é muito legal, né? Não me mostra a imparcialidade da sua parte. Então, gente, isso é apenas um começo, né? Um dos exemplos, melhor dizendo, de como está a nossa justiça. E eu trouxe esse vídeo, e isso para te dizer que durante a minha carreira, eu, lamentavelmente, tive decisões que, para mim, foram totalmente fora de, fora do senso comum, né? Como eu disse, perder e ganhar, a gente faz parte, a gente ganha, a gente perde, enfim. Às vezes o cliente tem direito, às vezes não. Já tive clientes que omitiram um monte de informações e quando a gente chegou lá para a audiência, a outra parte me apresentou documentos, aliás, a contestação e depois através de testemunha, coisas totalmente que ele tinha omitido e, claro, perdeu o, perdi totalmente o processo, né? Então, não tinha como, essa omissão, claro que prejudica. Estou bebendo água aqui que não é fácil, né? É, mas, como eu disse, eu precisava desabafar, porque eu tive casos, que eu não consigo explicar. Claro que aqui é como eu disse, eu não tenho informações nem privilegiadas, não tenho provas, né? Não estou acusando nenhum juiz, não estou acusando ninguém aqui. É somente o que eu vejo. E eu acho que como cidadão de bem eu tenho direito de dar minha opinião e como advogado também, que foram processos que eu senti que os meus clientes foram extremamente prejudicados. Inclusive, eu acho que foram mais de cunho pessoal, porque eu tenho, sim, isso eu não posso esconder, tenho juízes que de alguma forma não vão falar o português, cara, não vão com a minha cara e de alguma forma querem prejudicar meus clientes, né? E um deles já, por duas oportunidades, já me chamou, uma sozinho numa sala, que eu até achei meio constrangedor, falou que minhas petições eram muito longas, que eram, que eram, que eram petições que pareciam livros, e isso não é só eu que enfrentei, tem aqui até.
vou mostrar aqui uma notícia para vocês de aqui, ó, migalhas. é, Vou tirar o óculos que fica mais fácil. E lá em 2014, hein? Migalhas noticiou por mais de uma vez durante essa semana despacho de um juiz potiguar que, para criticar inicial demasiado longa, afirmou que, segundo a Unesco, um texto de 49 páginas ou mais é um livro. Essa petição inicial, pois é um livro. Ela considerou a inicial prolixa e ponderou que forçar a outra parte a ler dezenas, quiçá centenas de páginas é uma estratégia desleal para encurtar o prazo da defesa. A princípio chamou a atenção a abordagem inusitada escolhida pelo doutor Pagitano, mas posteriormente o despacho revelou bastante semelhante ao texto de um juiz paranaense, paranaense, desde datado de 2012, após o alerta, textos migalhas e breves que surpreendem nas quantidades de estranhos tais semelhantes dizeres. Aqui, pessoal. Aqui tá. Olha a quantidade de decisões de juízes que reclamam de petições. Então, eu fui objeto disso também, né? É, Eu fui, eu fui alvo dessas, dessas, dessas circunstâncias, né? Entre aspas, em que o juiz achava que minhas petições, meus processos minhas respostas eram muito longas, que eu tinha que encurtar porque isso estava atrapalhando o ritmo dele de trabalho. E eu respondi, eu falei, excelência, mas eu precisava contar o caso e trazer o que a lei traz. Ah, mas é muito longo. Só que tem um detalhe, né? É engraçado, porque se você traz uma petição muito curta, ele na hora de decidir ele vai falar para você que mas esses fatos aqui, mas o senhor não me falou aqui nos fatos, né? Se você for fazer um recurso para outra instância, enfim, ele vai falar, mas isso aqui não está nos fatos. Aí quando você conta os fatos todinho, eles acham que é, que é muito longo. Então, você vê a situação que eu passei, né, com esse juiz, e uma vez ele me chamou, como eu disse, e da outra vez, sem constrangimento algum, ele me chamou, me falou na frente da minha cliente, e eu senti que foi de forma a me prejudicar, foi, não tenho dúvida, porque ele me chamou e falou, não sei, né? Mas, doutor, o senhor não estudou? Porque se o senhor tivesse estudado, o senhor ia saber, né? Que aqui não era a instância, enfim, não era a, a instância ordinária, você podia ter pequenas causas, enfim. Que me falando que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, e assim ele foi. Até hoje eu enfrento problemas, né? Eu não vou dizer aqui o fórum, porque até para não me prejudicar, né? Mas eu enfrento problemas, grandes problemas, com processos lá. Eu até confesso que eu posso fugir desse fórum, eu fujo, porque eu sei que provavelmente eu vou perder, né? Esse é um ponto, né, dessa perseguição, porque imagine vocês, uma pessoa é assaltada, é roubado o seu celular, e numa decisão, o magistrado vem e fala assim: o banco tem razão, porque ela deveria, assim que foi assaltado, ter entrado numa loja, e isso está na decisão. Eu só não vou mostrar, gente, por questão de ética, tá? Eu não quero expor o meu cliente, não quero expor o magistrado e nem o número do processo, até porque se eu pôr aqui o número do processo, eles vão conseguir, e eu não quero evitar isso. Esse constrangimento, que eu acho que para minha cliente que já foi o suficiente. Então ele colocou que ela deveria, logo após o assalto, em vez de chamar a polícia, ter entrado numa loja e ligado para o banco. Só que tem um detalhe: o celular dela foi roubado e ela tinha conta em 3 bancos. Dois desses bancos, é, tendo o estelionatário, enfim, um elemento tentou fazer as compras, negaram, porque não estava no perfil dela, mas infelizmente teve um banco que do nada, uma compra numa loja, autorizou uma compra, né? Deixou que ela fizesse.
imobiliante fizesse uma compra de 16 mil, 12 mil reais, aliás, né? hum, Gastando todo o limite dela, numa tarde assim, em meia hora. Algo inusitado, né? Aliás, se você for, depois eu vou trazer também uma reclamação que eu tenho no banco, mas isso é para outro vídeo. E fez. E aí ela entrou com um processo, a gente fez o processo, provou que ela foi assaltada, foi tudo. E simplesmente o magistrado falou que ela não teve razão. Porque a demora dela, porque veja bem, ela foi para a delegacia, ela ficou a tarde inteira na delegacia, fez, falou tudo, e depois ela, ela foi, essa pessoa foi para casa e lá chegou e ligou para o banco. E aí o banco falou que ela tinha que ter falado dentro do coisa. Beleza, com o boletim, incrivelmente, a gente perdeu. Eu recorri, perdemos de novo, porque aí outra reclamação, é, dificilmente você reverte a segunda instância. Eu não sei, é, o que que acontece. Eu não sei, tem casos que sim, acho também que é críticas, entendeu? Eles não gostam de crítica. E certa vez eu até falei, porque o desembargador falou uma coisa, falou, teve um acordo que ele falou isso no meu processo, e a outra parte fez de novo e eu mostrei para ele a decisão, ele não gostou. E ele decidiu o contrário. Não sei, também não entendi. Se me perguntar, eu não sei explicar para vocês. Agora você imagina eu explicar para o cliente, né? Isso. Mas enfim, e aí essa foi uma das decisões, e teve outras. Eu tenho enfrentado um processo que é lamentável, né? Uma pessoa, uma gestante entrou para ganhar nenê, ficou por 40 dias internada, acabou falecendo, né? Por uma infecção generalizada e porque simplesmente deixaram um pedaço de placenta dentro dela. E, e os juízes não viram isso. Que não houve negligência, imprudência, imagine, e que acredite se você quiser, por ela ser pobre, ter uma condição social, como ela disse na decisão, uma condição social desfavorável, ela estava sujeita a isso. Isso porque teve uma perícia, claro, indireta, porque não cabia aqui exumar, enfim, fazer todo esse procedimento. Foi uma perícia indireta e o perito foi bem claro, falou, claro, a situação social dela é, está presente, a nutrição, isso, aquilo, mas, no caso, especificamente nesse caso, o que levou à infecção foi realmente o resto de placentas deixamos dentro dela, né? Dentro do corpo dela. Mas a justiça simplesmente não entendeu. E a gente fica aqui. Então, a gente não entendeu. E, e até hoje, gente, sinceramente, eu não entendi. Eu luto, estou lutando, o processo está lá em Brasília e continuo lutando. E, inclusive, em Brasília também continua uma luta grande. Não sei te explicar por quê. Os negócios absurdos, falando que o recurso é intempestivo, recurso intempestivo, mas sendo que a própria pessoa deu como feriado o dia. Ele contou o feriado na contagem do prazo, ele entendeu que o feriado contava o prazo. E foi ele mesmo que assinou, dizendo que não. O processo que esse dia ia ser feriado e não se contava o prazo. Bom, não sei. Enfim, estou lutando. Isso foi dois casos e, gente, e durante esses 15 anos teve outros que, absurdamente, pessoas que tinham patrimônio de 2 milhões ganhavam mais de 100 mil reais por mês, tinham que dividir uma pensão de 3 mil reais com a minha cliente. Inacreditável. E a gente explicando, e o juiz simplesmente falou: não, mas é que o falecido deu, então ela tem direito. Pô, mas 100 mil? E, gente, e não tinha dúvida. Foi, e o juiz julgou improcedente o processo, determinou mesmo que houvesse a divisão, ou seja, a pessoa ganhava 101.500 e a outra 1.500. Um absurdo, né? Mas é a justiça, né?
E, e outra coisa também, claro, eu não tenho provas, novamente, não tenho provas, não tenho como falar, não vou ser leviano aqui de acusar ninguém, mas a gente sabe que existem umas coisas que não são muito comuns, e eu enfrentei isso também. Então vou mostrar aqui para vocês outra notícia, né? É, ó, estou ajustando aqui. Ó, notícia de decisões judiciais, veja quais são os quatro tribunais, os 14 tribunais acusados. Diversas operações investigam tribunais em todo o Brasil, envolvendo decisões de tribunais. Tá aqui. Tribunais, destacando o STJ, enfim, eu não queria falar sobre o STJ, mas o mais importante é aqui, ó, TJ Mato Grosso, TRF1, TRTBA, TJ Bahia, TJSE, TJSP, enfim, pessoal, queria só trazer para vocês essa coisa, né? Que para mim é lamentável, né? Você saber que a pessoa, a pessoa estuda, é um concurso difícil, é um concurso desgastante, entendeu? E depois para se tornar desembargador, né, que atua nos TRF é difícil, você tem que ter uma indicação, você tem que ter um trabalho muito bom, não pode ter nenhuma uma notificação na sua ficha para que você concorrer. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui e falar sobre o concurso, né? Que eu acho que para mim perdeu a essência e eu acho que é culpa dos tempos. Eu acho que a modernidade, como conservador, eu acho que nem sempre a modernidade, ela é importante, é sim, mas nem sempre ela é válida. Por exemplo, você para ser juiz, você tem que ter no mínimo 3 anos. Ah, 3 anos, 3 anos. Você finge que trabalha aí, assina algumas petições, participa de umas audiências e prova que você. E se você tiver uma condição boa, tiver uma família, você estuda o dia inteiro, consegue passar e vira juiz. Agora eu te pergunto, essa minha mentora, ela tem mais ou menos uns 45 anos ou mais de advocacia. Você acha que ela sabe menos que uma pessoa que se formou agora como juiz, que advogou durante 3 anos? Entende? Então, eu acho que isso deveria mudar. E ver em outros países é por meritocracia. Então, é pelo mérito. Então, o juiz tem que ter tantos anos. Eu, para mim, particularmente, eu acho que para mim você tinha que advogar no mínimo 15 anos, entendeu? E depois entrar para o Ministério Público durante 5 anos e depois, com 20 anos já de profissão, de comprovação efetiva, você virar juiz. Porque aí sim, é como a minha mentora dizia, você gastou o sapato, né? 20 anos gastando muito sapato, você sabe. Agora, você tem juízes aí que, como eu disse, fingem que por 3 anos que advogam e se tornam juiz. E é claro, e às vezes você está lá, igual eu tenho 15 anos, eu não sou o dono da verdade, como eu disse, eu não sou, não sou o expert, sou o advogado, né, o maior de todos, mas eu tenho conhecimento e às vezes eu enfrento juízes que demonstram totalmente desconhecimento da causa. Porque, gente, é que eu falo, você lê a lei, aliás, outra situação que é complicada, né? O juiz, ele decide pela famosa, né, pelo famoso livre convencimento motivado. Para vocês que é leigo, eu vou dar não vou, como eu disse, eu não vou trazer teste jurídico aqui, eu vou só explicar rapidamente para vocês entenderem. Livre convencimento. Você, o juiz é livre para se convencer, se você tem direito ou não, desde que tenha alguma coisa que prove que você tem direito, um documento, uma testemunha, enfim. Então, que para mim é complicadíssimo, né? Porque eu tive uma decisão, também falando do meu processo, em que o juiz pegou uma parte, um pedaço assim, de novo, não vou trazer aqui nome, processo, nada, mas ele pegou a parte do e-mail
e decidiu contra meu cliente por causa dessa frase aqui, que tinha acho que quatro letras, quatro palavras. Inacreditável. Ele decidiu contra o meu cliente por causa dessa frase. Quatro palavras. Ele falou assim, não, tudo bem, negócio de aluguel, pagamento de aluguel, enfim, renovação de seguro-fiança e aí como um, um e-mail informal, meu cliente falou, não, tudo bem, eu estou saindo aí, eu vou sair logo logo. E aí ele falou, ah, então lá no e-mail o próprio autor fala que não deu prazo de saída quando a gente sabia e tinha toda a documentação, sabendo a data que ele ia sair e tudo. Mas mesmo assim o juiz pegou essa parte e colocou lá, né? Colocou lá e disse que era o motivo, eu recorri, vamos ver o que vai acontecer. E então ele tem esse livro Convencimento Motivado. Então o motivo dele foi essas quatro palavras. Então é difícil. E aí quando eu te mostrei essa reportagem de venda de sentenças, a gente entende que há muita coisa errada, né? Escritórios do fim do ano, aqueles tapinha nas costas, presentinhos que a gente sabe, claro que ninguém comenta, eu também aqui não vou levantar essa bola, né? Fica aí para vocês imaginar, mas existe presentinhos, tudo, enfim, tudo aquilo que. E aí, às vezes, você pega o oponente, né? A outra parte a outra parte com escritórios, né? Próximos, né? E aí fica complicado, né? Aí você pega essas decisões aí que você acha inusitadas. Tem outras, pessoal, mas é difícil ficar falando aqui porque, não sei, né? Eu acho que as pessoas não merecem, né? Tem outras decisões aí mais fortes, mais pesadas, então a gente não entende, entendeu? Assim como esses escritórios, né? São, de alguma forma, ganham os processos, existem os órgãos públicos também, que é o mais difícil de você vencer. Inclusive, eu tive recentemente uma decisão contra um órgão ligado a uma instituição representada por um escritório desse, e que o juiz modificou literalmente a letra da lei. Inclusive, está na decisão. Né? Eu não vou trazer recorte aqui, como eu disse, questão de ética, né, para não evitar constrangimentos, ser prejudicado, até processado. Mas o juiz falou. Aí ele citou, né, um artigo de lei, eu fui lá ler. Falei, mas aonde que está escrito aqui esse prazo? Para vocês terem ideia, o prazo máximo era um, ele pôs o prazo máximo triplo do que estava, entendeu? Então, fica difícil. Então, não tem o que a gente fazer. A gente recorre e perde. E, e o mais difícil, gente, é você trazer isso para o cliente, né? Como eu vou explicar para o meu cliente isso? Ah, o juiz decidiu desfavorável a gente porque a lei fala isso. Mas, doutor, mas a lei está falando aqui, o prazo é esse. Mas aí, na decisão dele está falando é outro. Eu falei, então, é isso aí. Como que o que a gente vai falar? Então, quando eu digo que o Poder Judiciário perdeu sua essência, pessoal, é nesse sentido. Hoje eu acho que não tem. Ah, outro que eu me lembrei agora, é, tinha uma questão sobre franquias, né? E aí tinha um escritório que sempre ganhava todos os processos, ganhava todos os processos, todos os processos. Todos. E um dia apareceu o cliente com o mesmo problema, eu fui estudar os casos e vi e tal, né? Entrei em contato, me forneceu a tese, mas para a surpresa de zero pessoas, eu não ganhei o processo, porque o escritório que representava a parte era um escritório conhecido, famoso. O juiz falou, não, seu cliente não tem direito, não. Eu falei, não, a franquia está correta, seu cliente está errado. E usando, e olha que pegando casos semelhantes, idênticos, iguais, né? Só, claro, trocando a parte, inclusive com a mesma empresa, só que nesse caso perdi. Aí eu te pergunto,
Por que será, né? Por quê? Se a tese era a mesma, a situação era a mesma, a empresa inclusive era a mesma. Mas mesmo assim eu perdi. Então, tudo isso eu vim enfrentando aí durante esse tempo aí, mais de 15 anos. Então eu decidi que era o momento de eu desabafar, né? Assim como o bom São Paulino também, amante do carnaval, enfim. Mas hoje eu não vou falar disso. Prometo que eu vou falar só do judiciário. Então, durante todo esse tempo, eu venho enfrentando essas situações, né? Que, gente, não é fácil. E pessoas que precisam, pessoas que necessitam, e você não tem como explicar. Esse caso, agora temos uma criança, eu te contei da pessoa que teve uma infecção generalizada, tem uma criança, né, que perdeu a mãe, simplesmente para eles não muda em nada, entendeu? Para eles vão dormir tranquilamente, né? Inclusive tem uma série, eu acho que ela não tem mais, era antiga, passava na Globoplay, né? Não tem mais, que era sobre a vida do juiz, que ele investigava, vinha os casos da mão dele, ele ia saber a verdade, ele mesmo investigava as pessoas, tudo. É claro que era ficção, mas eram retratos fiel daquilo que a gente entende e espera, né? Do juiz, a imparcialidade e ele saber, independente de quem esteja do lado do outro, saber que se o direito é da pessoa, ela tem que ter o direito, entendeu? Mas infelizmente não é isso que acontece. Então, quando a gente fala, o pessoal atrás da mídia, o STF, o STJ está fazendo isso, gente, isso ainda é nada comparado aqui embaixo. Isso é no caso do Bolsonaro, ele é famoso, os generais lá são conhecidos e as pessoas que são desconhecidas, que não tem ninguém que fala por eles, né? Complicado, né? E por fim, gente, eu vou falar da ordem. É complicado, né? Aliás, eu tenho medo e não sei se eles vão falar, vão prejudicar, acho que não estou falando mentira. Mas a gente vê o posicionamento, inclusive na mídia, que advogados vêm enfrentando. Inclusive ontem eu estava vendo uma reportagem que os advogados desse caso aí do 8 de janeiro estão enfrentando, estão sendo perseguidos e a ordem não se manifesta, a ordem não faz nada, a ordem não vai atrás, a ordem não defende, não se posiciona, não faz nada. Então, para mim, a ordem é um órgão, um cabide político, entendeu? Quem entra lá, quem está lá é para se eleger, para ficar conhecido e de alguma forma se eleger. Porque biscoitinho, copo de água, em alguns fóruns, né, já estão cobrando, né? Xerox, papel sulfite, computador. Gente, isso aí não é o que a gente precisa. A gente precisa de muito mais. E a gente paga, né? A gente paga. Aliás, e isso aí fica evidente durante a pandemia. Vamos investigar. Eu não vou falar aqui, eu vou deixar para vocês ir atrás. Quanto que a ordem ajudava cada advogado que necessitasse de ajuda durante a pandemia? Bom, vou investigar, vai sair, aí vai ter alguma notícia. Eu não quis trazer aqui para, mas tem. Vamos investigar. E aí a gente, só para vocês terem ideia, a gente paga 100 vezes mais do que eles ofereciam para nós. Então, pra você ver como que é. Então, para mim é um cabide político, é um órgão, uma associação política que pouco se importa com o advogado, entendeu? Esse é o meu desabafo. Eu acho que a ordem deveria olhar mais para os advogados e menos para a política, para os interesses próprios, entendeu? Eu não vou aqui falar mais coisas que eu acho que não veio ao caso, mas é complicado. Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo. Saiu, acho que um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu precisava trazer essas notícias e dando continuidade no meu sofrimento. No próximo vídeo eu vou falar do meu time de coração, que é do São Paulo.
que eu tenho acompanhado. Hoje, ontem, saiu umas notícias inacreditáveis. Mas, como eu disse, isso é um assunto para o próximo vídeo. Ok, pessoal? E, de novo, agradeço. E como não poderia ser diferente, curte, compartilha e se inscreva. Um abraço, até mais.